Batman descobriu que Superman estava fingindo o tempo todo. Na verdade, ele é maligno. A história começa na cidade de Metrópolis. Diversas pessoas estão observando a torre da Liga da Justiça. Enquanto isso, lá dentro da torre, um super-herói estava participando de uma sessão de treinamento. E depois que ele destruiu um dos robôs, os alarmes começaram a tocar. Esse super-herói saiu dali imediatamente. Vemos que esse super-herói possui a habilidade de se diminuir de tamanho. Assim que observou o computador, ele viu um chamado de emergência. Um trem perdeu o controle e está prestes a atingir vários prédios onde moram muitas pessoas. O super-herói foi direto até esse trem e assim que entrou conseguiu salvar o piloto. Ele saltou lá de cima com o homem e depois voltou para tentar parar esse trem antes que ele atingisse os prédios. O super-herói ativou todos os sistemas de segurança, mas nenhum funcionou. Ele então teve que desviar a rota do trem, mas no momento que foi escapar, todo o trem foi coberto por um campo de força e isso não permitiu que o super-herói escapasse e ele acabou sofrendo um terrível acidente. Depois disso, vemos Batman tentando capturar uma super-vilã que acabou de cometer um crime. Enquanto ele fazia isso, um certo homem observava tudo de longe. Batman conseguiu interceptar a nave daquela mulher e depois continuou correndo atrás dela. Essa super-vilã tem a capacidade de se transformar em qualquer ser vivo e aquele homem que estava observando tudo se aproximou, mas acabou sendo capturado pela super-vilã. Ela mandou Batman ir embora, senão ela vai esmagar esse homem. Mas de repente, o homem falou pro Batman que iria dar um jeito nessa super-vilã e ele então começou a rodopiar. A vilã foi derrotada com extrema facilidade e descobrimos nesse momento que aquele homem na verdade era Superman. Batman ficou em choque. Os dois foram até a caverna e Superman ficou muito feliz ao finalmente reencontrar Bruce Wayne, mas o bilionário parece que não está muito feliz. Superman o elogia dizendo que ele está muito bem para a sua idade e Bruce Wayne fala que estaria muito melhor se tivesse DNA kryptoniano. Ele então quer saber o que Superman está fazendo em Gotham e o próprio Superman responde que é porque está na hora do novo Batman se juntar à Liga da Justiça. Bruce Wayne pergunta se o Terry deverá ser o substituto para o super-herói que acabou de sofrer um acidente e Superman diz que não. Na verdade, a história vai além disso. Superman tem observado o Terry há muito tempo e acha que está na hora dele ajudar a Liga da Justiça, mas Bruce Wayne não pode responder por ele. Essa decisão tem que ser tomada pelo próprio Terry. E vemos que na cena seguinte, Superman levou o novo Batman até a torre da Liga da Justiça. Barda, uma das super-heroínas, não gostou do que Superman acabou de fazer. Ele devia ter perguntado a opinião dos outros super-heróis, mas Superman diz que Batman é um dos fundadores da Liga da Justiça original e não precisa da permissão dos outros super-heróis. Porém, Warhawk diz que o Batman original não é esse Batman que está ali e todos os outros super-heróis também estão irritados, menos o Lanterna Verde, que é o mais calmo de todos. Mas não adianta o que os super-heróis digam. Superman fala que Batman vai ficar e essa é sua decisão final. Depois que os super-heróis saíram, Batman falou que talvez isso tenha sido um erro, mas Superman lhe disse que não, pois ele precisa de alguém em quem possa confiar. Superman então levou o Batman para ver o que aconteceu com aquele outro super-herói. Esse homem se chama Micron e sua estrutura celular foi severamente danificada. Superman explica que esse acidente não foi por acaso, na verdade foi causado por alguém. E Superman acha que foi um dos heróis da Liga da Justiça. Ele encontrou um chip dentro daquele trem e o campo de força gerado por esse chip era tão poderoso que nem mesmo esse super-herói pôde escapar. A tecnologia desse chip é algo que só os heróis da Liga da Justiça têm acesso. Batman mal pode acreditar nisso e Superman diz que precisa descobrir quem é o traidor. Por causa disso, ele chamou o Batman. Imediatamente, Terry começou a investigar os super-heróis quando de repente Aquagirl apareceu. Ela pede desculpas pelo tratamento que os super-heróis deram ao Batman hoje mais cedo e diz que foi tudo porque eles estão preocupados com aquele outro super-herói que está muito mal. A mulher então chamou o Batman para mergulhar com ela, mas ele não pode, pois precisa continuar analisando algumas coisas. Depois que ela saiu, Batman observou o treinamento dos outros super-heróis e através das câmeras ele observou
apareceu enquanto Aquagirl começava a mergulhar. Batman então avisou a Bruce Wayne que Superman quer que ele encontre o impostor dentro da Liga da Justiça, e Bruce Wayne o incentivou a continuar procurando, quando de repente Batman percebeu que Aquagirl desapareceu das imagens. Ele foi direto até o lugar onde ela estava mergulhando e descobriu que tinha algo de errado acontecendo. Aquagirl não conseguia escapar e Batman fez de tudo para resgatá-la, mas ele não conseguia. Enquanto isso, Barda e Warhawk estavam treinando. Batman apareceu de repente e pegou o objeto letal da Barda. Ele voltou até onde estava Aquagirl e com o objeto letal conseguiu abrir um buraco para resgatá-la lá de dentro d'água. A mulher explicou que deu um problema no tanque onde ela estava mergulhando e ela não conseguia sair. Warhawk perguntou por que Batman não avisou para os outros super-heróis através dos comunicadores e ele pede desculpas pois não pensou nisso, e Barda fala que esse erro poderia ter custado a vida da Aquagirl. Mais tarde, junto de Superman, Batman fez um diagnóstico para descobrir o que aconteceu ali no tanque de água e rapidamente encontrou um problema. Um microcontrolador foi destruído e Superman entendeu rapidamente que isso é sabotagem. Com certeza existe um traidor na Liga da Justiça. Quando saiu da torre da Liga da Justiça, Batman avisou a Bruce Wayne que todos os super-heróis podem ser traidores, menos a Aquagirl, pois ela parece ser a única que gostou dele. De repente, um sinal de emergência começou a tocar. Batman vai ter que seguir essa localização. Um terrível acidente estava acontecendo e os super-heróis da Liga da Justiça chegaram para ajudar as pessoas. Um barco estava afundando e Superman apareceu para ajudar. Ele mandou os outros super-heróis checarem os prédios ao redor, pois estão acontecendo muitos incêndios. Os super-heróis estão salvando todas as pessoas. Superman conseguiu controlar o incêndio no navio e a Aquagirl estava utilizando os seres aquáticos para resgatar as pessoas na água. Utilizando sua visão de calor, Superman conseguiu fechar o buraco daquele navio e depois o removeu para fora d'água. Ele colocou o navio em segurança na areia e depois voltou para a cidade. Ele teve que segurar um prédio inteiro que desabou. Esse prédio tem os vidros muito fortes, afinal, eles conseguem aguentar o peso do prédio inteiro. Muitas pessoas caíram lá de dentro. Parece que o único vidro extremamente poderoso era aquele que Superman estava segurando. Barda e Warhawk apareceram para resgatar as pessoas, depois ajudaram a estabilizar o prédio. Superman saiu dali e foi avisar ao Batman que os outros super-heróis precisam da ajuda dele. Todas as pessoas estavam sendo resgatadas daquele prédio, mas o veículo de resgate acabou sendo pego por uma explosão. Warhawk foi ajudar esse veículo e duas pessoas ficaram presas no alto do prédio. Elas iriam perder a vida, mas por sorte Batman apareceu para resgatá-las. De repente, Warhawk percebe que alguém está mandando um sinal de emergência na frequência da Liga da Justiça. Batman diz que não ouviu nenhum sinal de emergência, mas mesmo assim vai ajudá-lo. Porém, Warhawk mandou que ele ficasse ali, pois não precisa da ajuda de amadores. Mesmo assim, Batman vai segui-lo e viu no momento que o Warhawk se aproximou de um míssil que estava indo em direção à cidade. Ele tentou interceptar esse míssil e utilizou sua armadura de batalha. Warhawk conseguiu desviar o caminho do míssil, porém ele explodiu e destruiu o super-herói. Batman ficou em choque. Aquagirl e os outros super-heróis ficaram muito tristes. Batman contou que o Warhawk foi atender a um chamado de emergência, mas nenhum dos outros super-heróis ouviu esse chamado de emergência e acharam que Batman estava mentindo. Superman apareceu e mandou que todos parassem com as acusações. Eles têm que descobrir quem enviou aquele míssil e tirou a vida do Warhawk. Vemos que Batman foi até a caverna e pediu a ajuda do Bruce Wayne para analisar as filmagens do ocorrido, e depois de analisar as filmagens em câmera lenta e adicionar alguns filtros, os dois perceberam que aquele míssil foi detonado remotamente por uma espécie de laser. Depois de mudarem a posição das câmeras, Bruce Wayne descobriu que esse laser, na verdade, era a visão de calor do Superman. Ele é o traidor da Liga da Justiça. Batman quer voltar para avisar os outros super-heróis, mas Bruce Wayne diz
que ele terá que fazer mais do que isso. O homem então mostra algo que está guardado na caverna há muitos anos. Essa não é a primeira vez que Superman se torna um traidor, e por causa disso, Bruce Wayne guardou a única coisa que pode eliminar Superman, uma lâmina de Kryptonita. Batman terá que fazer tudo o que puder para impedir Superman de continuar eliminando super-heróis. Batman então foi mostrar aquelas filmagens para os outros super-heróis. Barda ainda não acredita e diz que não pode confiar nas gravações do Batman. Ele diz que não teria motivo para forjar aquela gravação, mas Barda fala que é muito mais fácil acreditar que ele forjou tudo isso. Superman é o maior super-herói do planeta Terra, nada disso faz sentido, e Batman concorda com ela, mas todos eles precisam abrir os olhos e deixar de ser tão teimosos. Barda se irritou com suas palavras e tentou atacá-lo, mas foi impedida pelo Lanterna Verde. De repente, o próprio Warhawk apareceu ali. Ele disse que sobreviveu à explosão, pois não estava dentro de sua armadura. Ele controlou aquela armadura remotamente. Batman perguntou por que ele decidiu sair de sua armadura, e o super-herói explicou que foi por causa daquele chamado de emergência. Como ele foi o único que recebeu aquele chamado, acabou ficando suspeito. Como estava desconfiado do que aconteceria, ele mandou que o Batman não o seguisse, mas Batman desobedeceu, e o Warhawk gostou muito de sua atitude. Agora, os super-heróis querem conversar com Superman, mas Warhawk fala que depois da conversa, ele vai tirar a vida do Superman. E vemos que Batman já está se preparando para fazer o que tiver que ser feito. Enquanto isso, Superman visitava aquele outro super-herói. Ele veio desativar todos os sistemas que estão mantendo aquele homem vivo quando os outros super-heróis apareceram. Eles vieram conversar e Superman disse que estava apenas ajustando os equipamentos que mantêm aquele super-herói vivo, mas o Lanterna Verde falou que ele não precisa fazer isso, pois aquele equipamento se ajusta automaticamente. Warhawk perguntou se Superman estava tentando tirar a vida do Micron da mesma maneira que tentou fazer com ele, mas Superman diz que isso é loucura. Ele, na verdade, quer saber quem é o traidor da Liga da Justiça. Foi por isso que chamou o Batman. Mas o próprio Batman falou que isso não torna Superman inocente. Superman então entendeu que todos esses super-heróis são traidores e não importa o que eles digam. Barda e Aquagirl tentam se aproximar para conversar com o Superman e nesse momento percebem que algo está se movendo dentro das roupas dele. Superman tenta utilizar sua visão de calor para eliminar os super-heróis, mas o Lanterna Verde consegue defendê-los. Warhawk ataca Superman e é derrubado com uma única pancada. Depois, Superman o utiliza como escudo para se defender do ataque da Barda. Batman tenta pegar a lâmina de Kryptonita, mas durante o combate, ela caiu em um buraco. Superman está prestes a eliminá-lo, mas de repente, Micron acordou e conseguiu pegá-lo. Batman foi atrás de sua lâmina, mas Superman se livrou daquele ataque. Depois derrubou o Micron. Quando Batman pegou a lâmina, Barda veio ajudá-lo, mas Superman conseguiu escapar daquele lugar. Micron voltou a receber tratamento e os super-heróis começaram a conversar, dizendo que talvez tenha sido aquela coisa no peito do Superman que o fez agir de maneira estranha. Batman contou para Bruce Wayne que hesitou no momento em que iria tirar a vida do Superman, afinal, ele é o maior super-herói que já existiu, ou um dos maiores. Talvez deva existir outra maneira para derrotá-lo, mas Bruce Wayne diz que agora ele sabe que não existe outro jeito. Os super-heróis sabem que precisam ir atrás do Superman. Ele deve ter se escondido em sua fortaleza, só que eles não sabem onde a fortaleza fica. Mas Batman conhece alguém que sabe onde fica a fortaleza. Esse alguém é o próprio Bruce Wayne. Vemos que Barda utilizou uma caixa-mãe para levar todos os super-heróis até a fortaleza do Superman. Lá dentro, eles começaram a procurar e encontraram uma espécie de zoológico alienígena e parece que uma das espécies desse lugar conseguiu escapar. A porta estava aberta e de repente Superman apareceu. Warhawk o atacou e descobriu que era apenas um robô. Outros robôs apareceram para atacar os super-heróis, mas todos foram destruídos até que o Superman verdadeiro apareceu. Batman utilizou a Kryptonita para enfraquecê-lo e Warhawk queria tirar a vida do Superman, mas Aquagirl quer examinar para ver aquela coisa que está presa no peito dele. Ela se aproximou e depois de tirar a roupa dele,
descobriu que era uma espécie de alienígena. Nenhum dos super-heróis nunca viram esse tipo de alienígena. Ele conseguiu penetrar a pele do Superman. Os super-heróis não sabem se podem remover essa criatura e a Aquagirl vai tentar utilizar os seus sentidos aguçados para tentar se comunicar com esse alienígena. Ela toca nele e descobre que é muito antigo, está vivo há centenas de anos e veio de um planeta completamente coberto por água. Essa criatura estava em um dia normal em seu planeta quando viu alguma coisa se aproximando. Essa criatura nunca havia visto nada parecido e não pensou em tentar fugir. O que se aproximou do planeta foi uma nave que levou essa criatura embora e ela ficou presa junto com diversos outros alienígenas dentro da coleção do maior colecionador do universo. A criatura sempre tentou escapar daquele lugar, mas nunca conseguiu, e os anos foram se passando. O colecionador ficou confiante demais e acabou tentando colecionar uma outra criatura poderosa demais. Essa criatura era o próprio Superman. Ele conseguiu escapar e derrotou o colecionador. Como não podia devolver essas criaturas a seus planetas originais, Superman resolveu mantê-las em sua fortaleza aqui no planeta Terra. Mas ainda assim, aquela criatura continuava sendo uma prisioneira e um dia percebeu que Superman era muito poderoso. A criatura queria utilizar sua força e um dia, quando Superman entrou para alimentá-la, a criatura o atacou e tomou o controle de seu corpo. Ela já está controlando Superman há muitos anos. Warhawk pergunta por que essa criatura esperou tanto para tentar tirar a vida dos super-heróis e Aquagirl explicou que é porque esse alienígena tem planos maiores. Os super-heróis então começaram a caminhar pela fortaleza e Aquagirl contou que esse alienígena na verdade quer dominar todo o planeta, mas não podia fazer isso sozinho. Por causa disso, ele utilizou a força do Superman para ajudá-lo a cultivar muitos outros alienígenas de sua espécie. E agora, eles já se multiplicaram o suficiente para dominar o mundo. Os super-heróis querem destruir todos esses alienígenas e Barda teve uma ideia: utilizar a caixa-mãe para teleportar todos até o sol. Só que de repente, eles foram atacados pelas criaturas. Batman conseguiu se livrar, mas todos os outros super-heróis foram controlados pelos alienígenas que pegaram a Kryptonita e destruíram. Agora, toda a Liga da Justiça está contra o Batman. Ele utiliza uma granada de flash para escapar dali, mas Superman conseguiu segui-lo até o lado de fora. Batman entrou em sua aeronave e vai tentar fugir até a cidade de Gotham. Ele pede ajuda de Bruce Wayne, mas tudo que o bilionário pode fazer é avisar ao exército para que eles utilizem armas nucleares na fortaleza do Superman. Infelizmente, o jato do Batman não é rápido o suficiente para escapar do Superman. Seus mísseis não são fortes o suficiente para destruí-lo também, e Superman consegue se aproximar e destruir o jato. Batman caiu e Superman falou que não tem como ele escapar. É melhor se tornar parte dos alienígenas. Logo, esse planeta pertencerá a eles. Mas Batman não vai fazer isso. Ele conseguiu fazer um gancho sair de seu jato e acertar a criatura no peito do Superman. Esse gancho criou uma descarga elétrica que permitiu que o Superman voltasse ao controle de seu corpo e removesse a criatura de seu peito. Ele nem se lembra do que aconteceu, mas agora vai ajudar o Batman. Aquagirl, controlada pelos alienígenas, descobriu que tem uma porta de aço no fundo da caverna e, se for aberta, todos os alienígenas poderão escapar pelo oceano e dominar o mundo. Ela iria abrir a porta, mas Superman apareceu com o Batman. Utilizando sua visão de calor, ele removeu o alienígena da cabeça do Lanterna Verde. Depois, Batman salvou a Barda e pulou para dentro d'água para resgatar a Aquagirl. Todos os alienígenas foram atrás dele e cobriram seu corpo. Superman salvou Warhawk e depois eliminou todos os alienígenas que tentaram atacar os super-heróis. Aquagirl conseguiu abrir o portão lá embaixo e, como não tinha outra escolha, Superman começou a arremessar rochas para dentro d'água para cobrir a passagem das criaturas. Barda teve que ajudá-lo e Batman conseguiu se livrar das criaturas dando uma descarga elétrica. Ele utilizou outra descarga elétrica na Aquagirl, mas não funcionou. Os dois começaram um combate e foram atingidos por uma das rochas. Aquagirl desmaiou, mas Batman conseguiu salvá-la e saiu de dentro d'água com ela. Superman utilizou sua visão de calor para remover o alienígena do rosto da mulher e depois disso, o Lanterna Verde juntou todos os alienígenas e Barda queria enviá-los direto para o Sol, mas Superman disse que essas criaturas merecem um destino melhor. Eles não podem simplesmente eliminá-las e a Aquagirl falou que eles devem mandar esses alienígenas
alienígenas para o planeta deles. Ela conversou com um desses alienígenas e descobriu onde fica o planeta. Depois, ela utilizou a caixa-mãe para abrir um portal e o Lanterna Verde enviou todos os alienígenas de volta para seu planeta natal. Todos os heróis agradeceram pela ajuda do Batman, afinal ele salvou o planeta, e Superman o convidou para fazer parte da Liga da Justiça, mas Batman diz que a experiência não foi muito agradável e prefere continuar trabalhando sozinho. Superman tem certeza que um dia ele irá voltar e o episódio acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!